Uma notícia importante, hein? Vamos falar sobre saúde agora, por quê? O Ministério da Saúde decidiu há poucos minutos liberar o uso da vacina da Pfizer, a Pfizer Baby, não é, como ela é chamada, para todos os bebês e crianças entre 6 meses e 4 anos e 11 meses. Novidade isso, hein? Acabou de sair essa informação. Até então a distribuição acontecia apenas para crianças entre 6 meses a menores de 3 anos que tivessem alguma doença crônica. Então mudou, portanto, a situação, mudou essa norma. Então já a partir de agora, liberado aí, pelo menos no Programa Nacional de Imunização, né, a vacina para todos os bebês e crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, com ou sem doenças crônicas. É uma informação que a gente vai ampliar ainda durante esta edição. Mas ao mesmo tempo em que a gente fala sobre essa ampliação da dose da vacina, existem cidades que estão enfrentando a falta desses imunizantes. É o caso de Hortolândia, André Berenguel, que acabou suspendendo a vacinação para as crianças de 3 a 11 anos. Isso mesmo, Felipe. Suspendeu e não sabe quando, né, vai retomar por conta dessa carência aí de doses da Coronavac para as crianças de 3 e adolescentes de até 3, né, ou de 3 a adolescentes de 11 anos de idade por falta das doses. A administração municipal está orientando pais e também os familiares que aguardem a chegada dos novos lotes e informou que já pediu ao governo estadual. De acordo com o programa de imunização da Secretaria de Saúde, o município não recebe os imunizantes há 20 dias, com o consequente desabastecimento de vacinas utilizadas nesta faixa etária. As crianças entre 3 e 11 anos devem tomar 2 doses do imunizante. O intervalo da Coronavac entre a primeira e a segunda é de 28 dias. Já o da Pfizer pediátrica é de 8 semanas. A equipe do programa realiza um levantamento para verificar quantas doses já foram ministradas até agora em ambas as etapas. A propósito da Pfizer pediátrica ou a Pfizer Baby, a aplicação da segunda dose continua com o estoque que está disponível. Até o momento, já foi possível vacinar 328 crianças nesta faixa etária, mas não estão abertas vagas para a primeira dose. Isso só deve acontecer se as crianças que precisarem tomar a segunda dose acabarem faltando. Uma lista de espera foi criada nas unidades básicas de saúde. Nesse caso, o Ministério da Saúde preconiza que as crianças de 6 meses a 3 anos incompletos recebam 3 doses do imunizante. O intervalo da primeira para a segunda é de 28 dias. Já o intervalo da segunda para a terceira é de 8 semanas. Isso já muda, né, a partir de agora com essa nova autorização aí dada pelo Ministério da Saúde, mas por enquanto é o que os municípios têm de regra, né? Até que o governo do estado faça... Chegar em novas doses, chegar as governo novas do doses, estado. se chegar, Isso. que ainda tem isso também, né? Já não basta tudo isso que está acontecendo. O André Berenguel volta com outras informações assim que é possível. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito obrigado, viu, André? Aproveitando esse embalo sobre vacina contra a Covid-19, enquanto tem cidades que enfrentam a falta de doses, existem outros municípios que apelam para que as pessoas levem as crianças para vacinar ou tomem as doses de reforço. É o caso de Campinas, que está enfrentando essa situação e já não é de hoje. Shaula Vizelli, coordenadora do programa de imunização aqui da Prefeitura de Campinas, na ponta da linha. Shaula, boa tarde para você. Não temos Shaula. Não temos. Hoje tá uma beleza o sistema de comunicação. Hoje tá um espetáculo. Hoje tá uma beleza aqui, hein? Tá tudo uma maravilha. Bom, só para trazer alguma informação para você a respeito dessa imunização aí contra a Covid-19 aqui na cidade de Campinas, para vocês terem uma ideia, na última semana de novembro para a primeira semana de dezembro, o número de pessoas que tomaram a segunda ou a terceira dose, né, enfim, as doses já de reforço da vacina contra a Covid-19 cresceu apenas 0,1 ponto percentual. Muito baixo
esse índice. Agora sim, Shaula Vizelli, boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos aí que nos ouvem. O Shaula estava comentando aqui justamente sobre essa questão da falta da procura, da falta da busca, digamos assim, pelas doses adicionais da Covid-19. A última vez que nós conversamos, isso evidentemente fora do ar, os números subiam 0,1 ponto percentual, 0,2 ponto percentual. Esses números ainda continuam sendo registrados? Sim, a gente está com uma baixa adesão ainda pela busca pelas doses de reforço, né? Ainda cerca de 800 mil doses que precisam ser aplicadas nas pessoas aí na nossa população, e a gente não tem tido essa procura conforme a gente gostaria, né? De acordo aí com as indicações e todas as recomendações do governo, enfim, do Ministério da Saúde, do Estado de São Paulo e aqui do nosso município. O Shaula, essa busca não só pelas doses de reforço, mas também a vacinação das próprias crianças de 6 meses a menores de 3 anos, né? Exato, a gente abriu, né, a vacinação para esse público a partir de 6 meses de idade recentemente, né, em novembro, e por conta também de uma baixa procura daquelas crianças que tinham problemas de saúde, comorbidades, a gente ampliou para toda a população nessa faixa etária. Os números aumentaram, sim, um pouco nas 2 últimas semanas, mas ainda temos aí uma população suscetível, bastante gente para vacinar. Tem uma ideia de quanto que a gente está na cobertura? Nessa faixa etária das crianças, a gente vacinou 1.000 crianças, em torno de 1.000 crianças com a primeira dose. Os dados não têm sido ainda divulgados, né, porque todo o sistema do Vacivida está passando por uma atualização dos dados. Então, por isso que a gente ainda não conseguiu publicar o boletim, mas sim, fazendo aí todo o levantamento dos dados, já vacinamos cerca de 1.000 crianças. Levando em conta que Campinas recebeu 3.800 doses, não é? Nesse primeiro lote, nós estamos aí com 1/3, talvez menos de 1/3. A gente recebeu esse quantitativo pensando em fazer já a primeira e a segunda dose, que é esperada, né? E só conseguimos realizar até o momento essas 1.000 doses. Enfim, a vacina continua disponível, temos aí nas nossas unidades. É muito interessante, recomendado que a população procure mesmo, né? Garantindo aí a proteção das crianças e das pessoas que vivem aí perto delas. Agora partindo para um campo teórico, até porque a notícia foi divulgada há poucos minutos, né, e ainda depende, evidentemente, de um encaminhamento de uma recomendação estadual, tal, com a ampliação da faixa etária para bebês e crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, talvez haja uma expectativa da prefeitura em conseguir alavancar um pouco esse índice de vacinação? Sim, na verdade, a vacinação para as crianças a partir de 3 anos já estava sendo recomendada já há bastante tempo, né? Então, a gente já espera que as pessoas procurem, independente aí do imunobiológico disponível, né? Para a faixa etária de 6 meses a 2 anos, a gente só tem a Pfizer Baby autorizada. Mas para as crianças aí a partir de 3 anos, já tem a indicação da Coronavac. Então, tendo a vacina disponível, as pessoas podem procurar e devem receber a vacinação o quanto antes. Só reforçando então que aqui em Campinas, né, já temos a dose disponível para as crianças com e sem comorbidades, né, as crianças de 3 anos, né, a Pfizer Baby, e para as demais faixas etárias. Exatamente, a vacina está disponível sim, estamos utilizando aí a Pfizer Baby, ela está disponível em 8 centros de saúde, né, para a gente otimizar inclusive o frasco, que vem 10 doses, né, e para não haver perdas, a gente otimizou e distribuiu para 8 unidades. Então, nessas 8 unidades, é só acessar o nosso site, vacina.campinas, e lá tem todas as informações dos horários de funcionamento, enfim, todas as informações necessárias para a população. Agora, falando das faixas etárias superiores, não é? E aí já, especialmente os adultos, a gente tem visto uma queda na procura bastante importante pelas doses de reforço. Tem muita gente que já tomou a primeira e a segunda, mas deixou de procurar a terceira ou a quarta ou até quinta, dependendo da faixa etária, né? Exatamente. A quinta dose ela está recomendada só para as pessoas com alto grau de imunossupressão, né, neste momento, mas a terceira e a quarta dose, aí, as 2 doses de reforço para toda a população acima de 18 anos,
já há várias semanas a gente vem tendo uma queda na procura. E a gente tem reforçado justamente essa época de final de ano, de férias, onde a gente circula muito, muitas confraternizações, a importância de estar protegido, né? Então, a gente não quer que os casos voltem a aumentar. Então, para que os casos não aumentem, a gente precisa que a população esteja adequadamente imunizada. A gente trouxe aqui, inclusive, ontem, no Estúdio CBN, falando aí dos dados do dia 11 de dezembro, da semana do dia 11 de dezembro, né, já apontando aí uma queda no ritmo de contaminações por Covid aqui em Campinas, mas a gente tem percebido ainda que a faixa etária de 20 a 39 anos ainda é a que mais concentra casos. E isso, evidentemente, tem muito sentido com as recomendações que vocês fazem, não é? E que todos fazem sobre evitar aglomerações e coisas do tipo. Exatamente. Está diretamente relacionado também com as nossas coberturas, né? Então, quanto menor as faixas etárias, menor a nossa cobertura vacinal, tanto do esquema primário, né, de primeira e segunda dose, quanto as doses de reforço. Então, assim, é fundamental que as pessoas procurem a vacina justamente para garantir aí a sua proteção individual e a proteção coletiva, né? A gente não quer que o vírus circule e para que isso não aconteça, a principal estratégia aí é a vacinação. Pelo que se tem de conhecimento até esse momento, a gente está falando da semana do dia 11, né, de dezembro, aí já se passaram as semanas do dia 18 e agora estamos na semana do dia 25. Já dá para ter uma ideia se esse ritmo de contaminações ainda se mantém em queda ou está estável? Já tem uma prévia, digamos assim? Os dados de sintomáticos respiratórios nessas últimas semanas, eles tiveram uma discreta queda, Então a gente entende aí que ainda é um sinal de alerta, apesar de sair discretamente caindo, é uma época, como eu disse anteriormente, né, onde as pessoas circulam muito, onde a gente às vezes deixa de tomar aí todos os cuidados em relação à aglomeração e aos contatos. Então é sempre um estado de alerta, a gente precisa ficar muito atento a essas questões, tomar todas as precauções possíveis, e não esquecer da vacinação, né, que é o mecanismo mais efetivo para evitar as doenças graves, internação, diminuir aí o número de óbitos. É muito importante, por isso, que todo mundo tenha todas as doses recomendadas. Só reforçando, então, para crianças, né, menores, entre 6 meses e menores de 3 anos, por enquanto, né, até uma nova recomendação aí do governo estadual, até uma nova orientação do governo estadual em 8 centros de saúde, e para as demais faixas etárias, a vacinação acontece em 66 unidades de saúde, só o Boa Esperança que não. Shaula Vizelli, coordenadora do programa de imunização aqui da Prefeitura de Campinas, muito obrigado mais uma vez por atender ao Estúdio CBN. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos. Sempre um prazer estar falando sobre esse assunto. Até mais. Até. Muito obrigado. E eu espero que a próxima vez que a gente volte a se falar seja pelo menos por uma notícia positiva, né, com relação... Com certeza. Obrigada. Com relação à imunização. Obrigado, viu, Shaula? São 3 horas e 27 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo.